também dos versos 1 ao 21. Efésios capítulo 5, verso 1 ao 21. Os irmãos que encontraram, digam amém. A palavra de Deus diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amém? Gostaria de convidar os irmãos a curvarem a cabeça e fechar os olhos. Nós teremos mais um momento de oração. Pai querido, Pai eterno, nós novamente, ó Deus, te agradecemos, porque o Senhor nos dá a oportunidade constantemente de nos reunirmos em Tua casa, de louvarmos o Teu santo nome, de ouvirmos a Tua santa palavra, Pai. E o Senhor também tem falado aos nossos corações nesses dias, e, Pai, nós pedimos nesta noite, fala mais uma vez conosco, que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade, que nós possamos nos encher do Espírito Santo, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, e mudar, ó Pai, as nossas condutas, se de alguma forma temos andado de maneira que não agrada ao Senhor. Por isso, ó Pai amado, nós pedimos que a Tua palavra faça mudança na nossa mente e no nosso coração. Por isso, nesta noite, nós já de antemão agradecemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Assim, ó Pai, nós te agradecemos mais uma vez e oramos, pedindo que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Assim oramos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Éfeso, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária, e isso está descrito lá no capítulo 19 de Atos. E a igreja de Éfeso, ela era uma igreja mista, composta por muitos judeus e gentios, e muitos recém-convertidos do paganismo. Os cristãos, eles enfrentavam desafios espirituais e desafios sociais. Muitos deles vinham de práticas ocultas, incluindo a magia e a idolatria. Paulo, então, escreve
aos Efésios para fortalecer a fé deles e ensinar a prática de vida cristã e a unidade do corpo de Cristo. A vida em Éfeso era marcada pela moralidade relativa. Eles vinham de costumes pagãos, de práticas sexuais liberais, da idolatria, e entre eles, em seu meio, o que vigorava era a competição e o orgulho. Nesse contexto, os cristãos eles precisavam de instruções práticas sobre como viver em santidade, em amor, sabedoria, refletindo Cristo no dia a dia. E essa é a intenção de Paulo ao escrever a esta igreja, e também a intenção de que ele exortasse também todo o povo de Deus. E o que Paulo desejava é que o povo de Deus vivessem como verdadeiros filhos da luz. Paulo ele fala no capítulo 5 da carta aos Efésios como imitar a Deus em um sacrifício em amor sacrificial, a se afastarem do pecado, a viver na luz. Ele também os exorta a andar em sabedoria e em discernimento espiritual, e também como ser guiados pelo Espírito, cultivando a gratidão e a submissão mútua. Então, quando nós abrimos o capítulo 5 da carta aos Efésios, logo no primeiro verso, nós percebemos que Paulo ele não está iniciando um novo assunto, mas ele está dando continuidade ao que ele havia falado no capítulo anterior. Ele termina no capítulo 4, no verso 32, orientando os crentes a serem bondosos, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo nos perdoou. E agora, no capítulo 5, ele amplia esse princípio. Eu peço que os irmãos mantenham a palavra de Deus aberta, nós iremos acompanhar alguns versos. E ele amplia dizendo assim no verso 1, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Em outras palavras, Paulo nos diz que perdão, bondade e compaixão, elas não são atitudes isoladas, mas sim um reflexo natural de quem já experimentou o amor e o perdão de Deus. Paulo nos mostra que não se trata apenas de viver um simples ato de bondade, mas de viver um estilo de vida que imita o próprio Deus. Portanto, meus irmãos, a vida cristã, ela não se resume às boas obras ocasionais, mas em uma caminhada contínua de imitação de Deus. A palavra traduzida do grego como imitadores, ela transmite a ideia de reproduzir, de copiar, de refletir um modelo. E assim como os filhos imitam os seus pais, os cristãos, como filhos da luz, são chamados a imitar as qualidades morais e espirituais de Deus. E é lógico que nós não podemos imitar a Deus em sua soberania, na sua onipotência, nem na sua onisciência, e nem na sua onipresença, mas nós podemos imitar a Deus na sua bondade, nos seus atos de amor, nos seus atos de perdão, de santidade, de compassividade e outros comportamentos dignos da vida cristã, descritas ao longo do texto bíblico e em todo o livro, em toda a Escritura. Portanto, nós somos chamados a imitar o nosso Deus Pai, vivendo como filhos da luz. E Paulo ele vai intensificando a imitação de Cristo, e ele vai nos exortando a viver em amor. Observe o verso 2, ele diz, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, Paulo está dizendo que o amor que nós devemos viver não é apenas um amor que é um sentimento passageiro, mas é uma atitude constante de entrega, de renúncia e de sacrifício. Pois foi assim que Deus, que Cristo nos amou. Nós, como crentes em Cristo, nós somos chamados a refletir esse padrão. Nós somos chamados a refletir esse amor, um amor que se doa, um amor que se entrega e que agrada a Deus.
Esse é o amor que agrada a Deus. Então, a verdadeira imitação de Deus, ela se torna visível quando nós caminhamos em amor. E esse amor não é um amor egoísta, que busca os seus próprios interesses. Mas, como Paulo diz, ele é um amor sacrificial, que coloca a vida do próximo como objeto desse amor. Então, meus irmãos, a vida cristã genuína, ela só é genuína quando ela respira esse amor. E é esse amor que dá autenticidade à nossa fé. É quando nós amamos dessa forma que nós estamos não apenas obedecendo a Deus, mas agradando o coração de Deus. Agora, se o amor nos leva a viver para Deus e para o próximo, a imoralidade, a impureza e a avareza nos levam na direção contrária. Enquanto o amor se entrega, a impureza escraviza. Enquanto o amor busca o bem do outro, a cobiça e a avareza buscam apenas o próprio interesse. Enquanto o amor sacrificial é oferta agradável a Deus, a vida de pecado é uma afronta à santidade divina. Por isso, no verso 3, o apóstolo Paulo ele é categórico. E ele diz, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias aos santos. Ou seja, se o amor é a marca da vida cristã, esses pecados não podem nem ser mencionados entre o povo de Deus, porque esses pecados, eles não têm lugar entre nós. Esses pecados, eles vão contra tudo o que Deus é e tudo o que Ele nos chama a ser. Se nós queremos imitar a Deus, então nós precisamos rejeitar tudo aquilo que é contrário ao caráter de Deus. E Paulo ele cita pelo menos 3 pecados que não devem ser mencionados entre os santos: imoralidade sexual, impureza e cobiça. E essas coisas elas eram comuns em Éfeso. A cidade era marcada pela idolatria, pelo culto pagão. Mas isso não pode fazer parte da vida cristã. Isso não pode fazer parte da vida de quem foi alcançado pelo amor de Cristo. Ainda no verso 3, o apóstolo Paulo diz, essas coisas não são próprias para os santos. Isso quer dizer que aos convertidos, aos arrependidos e aos transformados pelo Senhor, existem comportamentos que são incompatíveis. A igreja, os santos, os que foram redimidos, devem andar em novidade de vida, andar nos caminhos do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso e para nós. Paulo ainda menciona a maneira de falar. Ele diz, palavras torpes, conversas fúteis, piadas indecentes, não combinam com a nossa nova vida. Em vez disso, deve botar da nossa boca gratidão. Paulo também nos exorta no verso 4, para que não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Ao nos retirar do reino das trevas e nos transportar para o reino da luz, Cristo nos exorta para que nós não continuemos no pecado. Por isso é que nós devemos estar longe dos atos e das práticas aqui recriminadas. O apóstolo Paulo ele é muito categórico a respeito disso. Ele diz que quem vive dominado pelo pecado não tem herança no reino de Cristo. Isso não quer dizer que nós não pecamos. Todos nós temos a natureza do pecado e todos nós pecamos. Mas aquele que insiste deliberadamente viver no pecado, ele está afastado de Cristo. E ele diz isso no verso 5,
porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Portanto, meus irmãos, não se deixem enganar. O mundo ele pode relativizar o pecado, mas a ira de Deus virá sobre os desobedientes. E o chamado do apóstolo Paulo, o chamado final dele é claro para nós. Não sejam participantes dos pecados do mundo. A vida cristã, ela é um contraste. Não basta apenas andar em amor. É preciso também rejeitar as trevas. O crente ele não pode viver como o mundo vive. Porque a nossa herança não é deste mundo, a nossa herança é o reino. E é isso que deve moldar as nossas escolhas. E a palavra de Deus nos mostra qual é o padrão. E o apóstolo Paulo adverte: quem vive em devassidão, impureza ou cobiça, não herdará o reino de Cristo. Paulo também chama o ganancioso ou o avarento de idólatra. E ele faz essa comparação porque o coração do cobiçoso serve apenas ao dinheiro ou ao prazer ou ao seu próprio ego, e não ao Senhor. Então nós podemos observar no texto bíblico que a santidade, ela não é opcional, mas ela está diretamente ligada à nossa herança eterna, como filhos da luz. Então não se trata apenas de seguir regras, mas de viver um modo coerente com a nossa nova identidade. Uma identidade como filhos da luz. Por esse motivo, o apóstolo Paulo nos chama a ter uma vida de vigilância. Ele sabia que na igreja de Éfeso havia várias vozes que tentavam relativizar a santidade, dizendo que Deus não se importava tanto assim com a forma que eles viviam. Mas o apóstolo Paulo é bem enfático, e no verso 6 ele diz: ninguém os engane com palavras tolas. A verdade, irmãos, é que nós vivemos em um tempo muito semelhante àquele tempo da igreja de Éfeso. Há quem diga, nos dias de hoje, que o pecado é apenas uma questão de cultura, ou que Deus é tão amoroso que Ele não levaria em conta as nossas escolhas erradas. Mas Paulo afirma que essa é uma mentira perigosa. Verso 6 ainda: pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Nós precisamos ter duas certezas. A primeira é de que o amor de Deus é real. E a segunda é de que a sua justiça também é real. O mundo acha natural e aplaude aquilo que Deus condena. Mas aqueles que conhecem a lei do Senhor e deliberadamente a desobedecem, sobre esses virá a ira de Deus agora e na eternidade. Portanto, quem insiste em permanecer no pecado, enfrentará a ira do Senhor. Essa é uma realidade muito difícil para quem anda em caminhos que não são os caminhos do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós somos chamados à santidade, e nós não podemos negociar isso com justificativas humanas. O apóstolo Paulo ainda nos lembra, no verso 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz. E o texto bíblico não diz apenas que nós estávamos nas trevas, mas ele diz que nós éramos trevas. Que a nossa vida sem Cristo estava marcada pela escuridão, pela ignorância espiritual e por práticas que não agradavam a Deus.
Então, vivamos verdadeiramente como filhos da luz, pois nós não estamos destinados à ira, mas nós estamos destinados ao perdão e à nova vida em Cristo. Se nós somos luz, nós não podemos viver como se nós estivéssemos nas trevas. Por isso que Paulo nos chama, andem como filhos da luz. E andar como filhos da luz significa manifestar concretamente a bondade, a justiça e a verdade no nosso cotidiano. Mas para isso nós precisamos cultivar discernimento espiritual. E o apóstolo Paulo diz isso no verso 10. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. Nem toda palavra bonita é verdadeira. Nem toda mensagem que conforta vem de Deus. Então, não sejamos enganados. Nós precisamos aprender a discernir o que agrada ao Senhor. A vida de santidade não é apenas fazer o que é certo, mas também é rejeitar o que é errado. Eu reafirmo isso aos irmãos. Não basta nós escolhermos apenas o que é bom. É necessário para nós romper com as obras das trevas e denunciá-las. E o apóstolo Paulo diz isso no verso 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Paulo ele nos ensina que o pecado não é apenas aquilo que nós vemos em público, mas também aquilo que se esconde nos bastidores. Aquilo que se esconde no coração, aquilo que é ocultado. E ele diz no verso 12, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Portanto, para nós, não basta apenas evitar a participação visível. É necessária uma posição ativa de reprovação. Verso 13. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Paulo está falando que aquele pecado oculto, aquilo que você esconde, deve ser exposto à luz. Porque a luz torna todas essas coisas claras, visíveis. E a luz dissipa as trevas. Paulo ele nos lembra que as obras das trevas, o pecado, a imoralidade e a injustiça, são normalmente escondidas ou ignoradas. Mas a luz de Cristo as torna visíveis. Nada do que é feito em segredo permanecerá oculto diante de Deus. João capítulo 1, dos versos 4 a 5, a palavra de Deus diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O ser humano ele não apenas recebe a luz, mas ele se torna iluminado. Quando nós recebemos o perdão, e quando nós nos voltamos a Cristo, nós somos iluminados. Nós recebemos a luz de Cristo. E no evangelismo, essa luz acesa faz acender outra luz, que acende outra luz, que acende outra, e vai gerando assim uma luminosidade que torna visível todas as coisas. Quando nós pensamos isso, é o pensamento que nós temos quando nós estamos reunidos como igreja. Você recebeu a luz porque alguém levou a luz para você. E você levou a luz para outro, e para outro, e para outro. Isso se tornou uma luminosidade. E isso torna visível todas as coisas. Por isso os cristãos são chamados a viver como luz, expondo o pecado e permitindo que a verdade de Deus transforme as nossas vidas. Paulo ele enfatiza que a luz revela o pecado oculto, mas revelar é apenas o primeiro passo. Nós precisamos dar uma resposta ativa.
Por isso, o apóstolo Paulo ele introduz um chamado urgente. Ele diz: desperta, ó tu que dormes. Muitos irmãos estão espiritualmente adormecidos. Vivem de maneira automática, sem perceber essa urgência do chamado de Deus. E Paulo ele está aqui abordando não o sono físico, mas ele fala de um sono espiritual. Pessoas que estão vivendo a vida de forma indiferente a Deus, anestesiados pelo pecado, pelo mundanismo ou pela rotina que afasta a fé. E esse, meus irmãos, é um chamado para acordar para a realidade espiritual. Paulo também nos chama para nos levantarmos dentre os mortos, se referindo àqueles que estavam espiritualmente mortos, sem vida em Cristo, mas que agora são chamados a uma nova vida através da fé. E essa é uma metáfora ao arrependimento e à transformação interior. E nós temos pelo menos 3 metáforas que indicam essa mensagem transmitida. A primeira é acordar do sono. A segunda, ressuscitar da morte. E a terceira, sair das trevas. E é o que o apóstolo Paulo está transmitindo. E é o que Cristo nos chama, a nos despertarmos do sono da indiferença, a ressuscitar da morte do pecado e sair das trevas para viver como luz no mundo. Aí sim nós poderemos refletir a bondade, a justiça e a verdade em cada passo que nós dermos. Ele também nos alerta no verso 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios. E o apóstolo Paulo ele apresenta várias razões para que nós andemos de forma sábia. A primeira é que a nossa vida é curta, e o nosso tempo ele é valioso. Então nós devemos remir o tempo, aproveitar cada oportunidade para viver bem e cumprir os propósitos de Deus. Paulo nos fala também que nós devemos ser sábios e não insensatos. Nós não podemos viver automaticamente sem reflexão. E ele faz um comparativo, que o sábio usa bem o tempo, evita o mal, toma decisões corretas e vive de acordo com Deus, enquanto o insensato desperdiça oportunidades, cai em armadilhas e ignora a vontade de Deus. A sabedoria nos ajuda a não desperdiçar o tempo com futilidades ou com o pecado. Portanto, ser sábio significa avaliar cada ação, cada palavra, cada decisão, medindo-as pela vontade de Deus. A segunda razão seria porque os dias são maus. E o mundo está cheio de desafios, de tentações e de injustiças. Mas a sabedoria nos permite navegar nesses dias com discernimento, evitando as armadilhas espirituais e morais. Em terceiro lugar, porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Verso 17. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A sabedoria espiritual nos ajuda a entender o que agrada a Deus e qual caminho Ele deseja para nós. A sabedoria também culmina em conhecer e aplicar a vontade de Deus em nossas decisões. Isto porque não existe nada mais importante nas nossas vidas do que descobrir e praticar a vontade de Deus. A coisa mais importante das nossas vidas é estar no centro da vontade de Deus. Mas estar no centro da vontade de Deus significa muito mais do que cumprir regras. Significa estar alinhado com Cristo em todas as áreas das nossas vidas. Significa confiar na direção de Deus, mesmo quando o caminho indicado seja bem diferente do mundo e mesmo quando esse caminho pareça difícil. E Paulo ele faz uma distinção clara
entre viver no mundo e viver no Espírito. E ele começa com um aviso, verso 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Enquanto o álcool simboliza aqui um prazer desordenado, e a perda do controle e a abertura para comportamentos pecaminosos, a vida cristã não é marcada por descontrole ou por libertinagem, mas a vida cristã é marcada pela plenitude do Espírito Santo. E Paulo já falou que nós somos selados pelo Espírito, e que nós também não devemos entristecer o Espírito. E ele está falando aqui para nós deixarmos nos encher pelo Espírito, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. É o Espírito Santo quem opera em nós o novo nascimento. É o Espírito Santo que nos dá entendimento para entendermos as Escrituras. É o Espírito Santo que nos consola. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos batiza no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que nos testifica de que nós somos filhos de Deus, e é Ele que habita em nós. Portanto, meus irmãos, se deixem encher com o Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo se expressa em louvor e adoração, com salmos, hinos, cânticos espirituais, que não ficam apenas nos lábios, mas nas profundezas do coração. O crente cheio do Espírito Santo vive com gratidão constante, reconhece a bondade de Deus em todas as circunstâncias. Por isso o apóstolo Paulo conclui dizendo: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. E aqui nós vemos a consequência prática de uma vida cheia do Espírito, de que as nossas relações devem ser marcadas pela humildade e pelo amor fraternal. A submissão, que Paulo diz aqui, ela não é uma imposição, mas ela é um reflexo do temor a Deus, do temor de Cristo em nossos corações. Quando nós reconhecemos a autoridade de Cristo, nós aprendemos a ouvir, a servir e a considerar os outros acima de nós mesmos. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados a uma humildade ativa, a um serviço de consideração pelo próximo, inspirados por Cristo, que nos mostra que amar e servir é maior do que ser servido ou exaltado. Eu acho que o Espírito Santo falou ao coração desta igreja quando nós tivemos o nosso lema de servir e sermos servidos. Porque essa é a tônica da vida cristã. Porque você só pode servir se você se sujeitar ao outro. Se você considerar o outro melhor do que você. E é isso que Paulo está dizendo: sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, por amor a Cristo. Concluindo, nada é mais importante do que viver na vontade, no centro da vontade de Deus. Nessa noite, que o Senhor fale aos nossos corações e nós possamos descobrir e praticar com sabedoria cada passo do nosso dia a dia, remindo o tempo, organizando o nosso coração, vivendo como filhos da luz, fugindo das conversas tolas.
E aqui eu gostaria de fazer algumas aplicações aos irmãos. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, deixa bem claras essas aplicações, e elas são muito práticas para a vida cristã. Ele diz: imite a Deus em amor e santidade. O que ele está dizendo para nós é que nós devemos viver com bondade, com compaixão e com perdão diariamente. Que nós devemos também rejeitar comportamentos que contradizem a nossa nova vida em Cristo. Nós devemos rejeitar comportamentos como a imoralidade, como a cobiça, como as palavras torpes. O apóstolo Paulo também nos conduz a amar como Cristo amou. E Cristo amou de forma generosa, de forma altruísta, de forma consistente. O que ele diz é que Cristo amou a ponto de colocar os seus interesses no pó. Os nossos interesses têm que ficar abaixo. Isso quer dizer que os interesses do próximo têm que estar acima dos nossos. Ele também nos diz para que nós andemos como filhos da luz. E os filhos da luz evitam a escuridão do pecado e evitam também o conformismo com o mundo. Portanto, irmãos, não basta apenas evitar o mal, mas nós também devemos rejeitar e expor o mal. Exponha o que está errado na sua vida, haja de forma transparente e coerente com os princípios de Deus. E por último, pratique a sabedoria e o discernimento. Nós somos um povo que devemos avaliar as nossas escolhas, as nossas palavras e as nossas atitudes, sempre confrontando-as com a palavra de Deus. E nós também somos um povo que devemos aproveitar cada oportunidade para fazer o bem e evitar o mal. Amém? Gostaria que os irmãos se colocassem em pé. E neste momento, eu também convido os irmãos a baixarem a cabeça e nós orarmos. E você, do seu lugar, aonde você está, diante do que foi exposto da palavra de Deus, diante do que o apóstolo Paulo nos exorta, nós somos compelidos nesta noite a fazer uma análise das nossas vidas. Como nós temos vivido a nossa vida cristã? Nós temos sido coniventes com o que o mundo tem apregoado? Nós temos normalizado a vida de pecado? Nós temos vivido uma vida achando que tudo que nós fazemos naturalmente não tem problema? Se alguma dessas atitudes falou ao seu coração, você, aí do seu lugar, fale com Deus nesse momento. Nós teremos um breve momento de oração, para que nós tenhamos a oportunidade, aqui na casa de Deus, reunidos entre os santos, de nos arrependermos perante o nosso Deus e de fazermos um concerto com Ele.
Pai Santo, Pai querido, mais uma vez, ó Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra, pela Bíblia, por todos os ensinamentos e preceitos que o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, que fala ao nosso coração, que nos instrui. E nesta noite, nós damos liberdade ao Espírito Santo para nos mostrar, para nos acusar naquilo que nós temos feito contra Ti. Pai, que nós possamos voltar o nosso coração em arrependimento e a andar em novidade de vida, agindo neste mundo não como trevas, mas como luz. Mostra-nos o caminho, Pai, em que devamos seguir. Muda as nossas atitudes, o nosso coração. Altera, ó Deus, o nosso entendimento, para que nós não venhamos a desagradá-lo, para que nós não venhamos a dar mau testemunho, mas que como povo de Deus, nós possamos agir como filhos da luz, que nós possamos, ó Pai, iluminar aqueles lugares escuros e mostrar o amor de Cristo. E que através do amor de Cristo, pessoas sejam alcançadas, vidas sejam salvas, e que nós venhamos, ó Pai, a glorificar o Teu nome com as nossas vidas. Assim, ó Pai amado, nós te pedimos nesta noite, com gratidão e com humildade, fala ao nosso coração. Leva-nos, Pai, em segurança e em paz para os nossos lares.